Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? Há 150 anos atrás, Theodore Roosevelt estava fazendo campanha para voltar à presidência quando um homem armado abriu fogo. Em 14 de outubro de 1912, o ex-segurança de bar, John Frank, tentou assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, enquanto ele fazia campanha para a presidência em Milwaukee, Wisconsin. A bala de Frank se alojou no peito de Roosevelt após penetrar seu estojo de aço para óculos e atravessar um discurso de 50 páginas. Para sua sorte, ele dobrou, parecendo que havia 100 páginas. Frank imediatamente foi desarmado e poderia ter sido linchado, mas Roosevelt gritou para que não o machucassem. Roosevelt, caçador e anatomista experiente, sabia que não estava gravemente ferido, por isso recusou-se a ir ao hospital. Em vez disso, fez seu discurso programado e falou por cerca de 90 minutos. Depois disso, os médicos concluíram que seria menos perigoso deixar a bala no lugar do que tentar removê-la. Roosevelt carregou o projétil consigo pelo resto de sua vida. E outro fato incrível relacionado a isso é que Roosevelt foi baleado em Milwaukee, cerca de 2 quadras do local onde a Convenção Republicana de 2024 começará em 2 dias. Bem, amigos, pelo anúncio vocês devem ter visto que esta é uma edição especial do Bíblia Responde ao vivo. E, obviamente, nossa nação está se recuperando neste momento, como já aconteceu antes, por causa de uma violência sem sentido, que ajudou a alimentar as chamas de alguns para polarizar ainda mais as pessoas. Ontem à noite eu publiquei algo em minha página do Facebook, incentivando as pessoas a orarem por calma e a respirarem fundo. E eu fiquei surpreso com o fato de que, mesmo mencionando o assunto e pedindo que as pessoas orassem, as pessoas começaram a se manifestar com preconceitos políticos de uma forma ou de outra. E eu pensei, isso não é saudável. E muitas pessoas estavam fazendo perguntas sobre se o que aconteceu nessa tentativa de assassinato do ex-presidente Trump era o cumprimento de alguma profecia bíblica, e outros se perguntando se houve alguma conspiração. E temos um convidado especial aqui, ele é um amigo, e eu lembrei imediatamente do Eric. Eu vou compartilhar só o seu primeiro nome, mas o Eric não se importa que eu diga que, além de ele ser cristão, ele também já trabalhou para o FBI, mas qual era a sua especialidade nesse cargo? Eu fui um agente especial do FBI. Eu era especialista em contra-terrorismo e atuava em uma força-tarefa. O campo de atuação dessa força-tarefa é todo o país. O escritório-geral fica encarregado de todas elas. Ela também atua em conjunto com agências do próprio Estado no esforço de combater o terrorismo. Nosso foco é lidar com qualquer coisa que ameace a segurança nacional. Bem, vocês estão vendo um novo rosto aqui. Achamos que poderíamos tê-lo como um recurso. Ele pode ficar conosco na primeira metade do programa. E vamos falar um pouco sobre o que realmente aconteceu e o que muitas pessoas já viram. Mas, como sempre, precisamos começar com uma palavra de oração e depois ir para as Escrituras também. Sem dúvida alguma. Muito bem, vamos orar? Querido Pai, mais uma vez somos gratos por este momento em que vamos abrir a Tua Palavra. Sabemos que ela é a verdade, é a lâmpada dos nossos pés, especialmente nesses tempos conturbados, Pai. Então pedimos que nos guie com o Teu Espírito enquanto abrimos a Palavra. Conduza também aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pastor Doug, o tema de hoje é a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump. Não é a primeira vez que se tenta assassinar um presidente dos Estados Unidos. A verdade é que já houve 4 tentativas bem-sucedidas desse ato, assim como outras que acabaram falhando. Bem, os 4 bem-sucedidos foram Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy. E eu acho que o presidente Ford sofreu 2 tentativas de assassinato com 2 tiros, mas não foi atingido. Na verdade, uma pessoa foi atingida e acabou se tornando membro da nossa igreja aqui em Sacramento. Ele recebeu um tiro pelo presidente e recebeu uma carta. E também alguém atirou na Casa Branca enquanto Obama estava lá. E é claro, Teddy Roosevelt sofreu uma tentativa de assassinato, entre outros. Ronald Reagan, Eu me lembro. Em 1980 ou 81. Mas na Bíblia isso não é surpresa, isso não é novidade. A política pode ser muito divisiva. E temos alguns exemplos na Bíblia. Alguns de vocês se lembram de que José estava na prisão com o mordomo do faraó e o padeiro porque, aparentemente, alguém havia tentado envenenar o faraó. E eles não tinham certeza de quem era, porém, mais tarde foi determinado que era o padeiro e o mordomo sobreviveu. E ainda na Bíblia temos um exemplo no livro de Esther.
alguém havia planejado o assassinato de Assuero, mas foi descoberto. E temos o rei Eglon, que foi assassinado por Ehud. Portanto, esse conflito político, quando as pessoas estão em posições de visibilidade, poder e influência, se torna um alvo. E eu achei muito importante abordarmos esse assunto porque muitas pessoas estão se perguntando se algumas dessas coisas são o cumprimento de profecias. Mas antes de entrarmos aí, eu percebi, irmão Eric, que muitas pessoas se manifestavam com a certeza de que isso foi uma conspiração. De ambos os lados. O país está polarizado agora, democratas, republicanos e talvez até mesmo independentes. E imediatamente as pessoas pensaram que o próprio presidente Trump e alguns de seus amigos ajudaram a organizar isso. Então, parece que agora, a partir de sua experiência, qual a probabilidade disso ter acontecido? Bem, eu acho que neste caso você estaria dando ao governo, ou seja lá quem for, muito crédito. Veja, eu estou um pouco sonolento, porque meu telefone não parou de tocar noite passada. Você não tem ideia de quantas pessoas me ligaram ontem para dividir suas teorias da conspiração. Eu tive que desligar o celular. Mas é isso que acontece quando você não tem experiência na área e se baseia em fatos. A imaginação acaba decolando, sabe? Mas se você para analisar friamente, não é todo dia que alguém aceita levar um tiro de raspão na própria cabeça. Seria uma coisa e tanto se isso fosse ensaiado. Eu acho que no fim os fatos vão sobressair. As pessoas estão pressionando demais por respostas e eu acho que mais cedo ou mais tarde elas virão. Mas ao analisarmos a reação do presidente Trump, ao olhar para aquele telão e virar a cabeça no último segundo, enquanto olhava para aqueles gráficos, aquela fração de segundo, quando ele virou a cabeça, foi provavelmente a razão dele ainda estar vivo hoje. Não tem como orquestrar esse exato Sim. momento. Certo. E, normalmente, quando uma figura de destaque, como um presidente, chega a um local, o que a segurança faz com antecedência? Bem, tudo gira em torno disso. A batalha começa antes do evento. Então, você tem que chegar no local antes. Veja, eu não sou do serviço secreto, mas eu trabalhei com agentes do serviço secreto. Então, eles costumam ir antes ao local, fazer uma avaliação muito detalhada, prever de onde a ameaça poderia vir e então elaborar um plano de defesa. Eles trabalham em conjunto com a polícia local, com o Estado. Eles realmente cobrem toda a área. Na verdade, dependendo da situação, eles cobrem até mais do que o necessário. Para isso, contando com a ajuda do Estado e da polícia local. Portanto, pode ter havido uma divisão de responsabilidade nesses prédios em que o serviço secreto não era responsável? É provável. Veja, eu só estou conjecturando, com base no que foi revelado até agora. Mas é uma análise muito preliminar ainda. Obrigado. E há outras pessoas que estão pensando que, bem, isso pode ter sido uma conspiração dos democratas que estavam tentando subestimar a equipe e quando Oswald teve o evento com Kennedy, todos automaticamente presumiram que todos, desde a máfia até os russos e o presidente Johnson, estavam de alguma forma por trás disso. Mas você tem esse indivíduo solitário e é difícil mobilizar uma pessoa para fazer algo assim, não é? Sim, e como eu disse, eu vou prestar bastante atenção no que o governo vai dizer daqui para frente. Saberemos se houve negligência ou se a própria campanha do Trump não pediu por reforços adicionais. A este ponto, ainda é difícil ter A certeza. natureza humana quer preencher qualquer espaço em branco. Sim. E é aí que surgem todas essas conspirações. Do ponto de vista do FBI, com relação à investigação, eu posso garantir que eles vão dedicar tudo para resolver esse caso. Eles têm perfis de pessoas, registros financeiros, ligações telefônicas. Todo mundo será investigado. Ninguém na esfera do atirador será excluído. Suas familiares, seus amigos. Eles vão estudar as mídias sociais, o computador dele. Tudo vai passar por um pente fino muito apertado para se descobrir o motivo disso. Será que ele está ligado a uma rede internacional de terrorismo? Ou alguma outra agência? Ou ele apenas não passa de um lobo solitário? Certo. E o que eu acho realmente importante falar em momentos como esse, Pastor Ross, é que, como cristãos, o que fazer se ficarmos mastigando todas as possíveis conspirações? Como isso realmente afeta o reino de Deus? Como estamos divulgando o evangelho? Como estamos ganhando almas? Como você mencionou, Pastor Doug, não é a primeira vez que uma catástrofe nacional acontece. Veja, por exemplo, o 11 de setembro.
Quando aquilo aconteceu, as pessoas ficaram se perguntando, será que esse é o fim do mundo? São os eventos finais? Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, ou mesmo a Primeira Guerra, as pessoas já se perguntavam, será esse o fim do mundo? Lembra das armas nucleares? Sim, as armas nucleares. Então, temos que tomar cuidado para não interpretar as profecias bíblicas baseando-nos somente em manchetes de noticiário. Deixe a Bíblia se interpretar. Temos que analisá-la toda para ver como tudo se encaixa. O que, aliás, nos leva à próxima pergunta. É uma pergunta muito pertinente. Por acaso os Estados Unidos está nas profecias bíblicas? A palavra de Deus fala dos Estados Unidos no tempo do fim? Um dos versículos que ainda não compartilhamos, mas relacionado à profecia bíblica, Jesus disse em Mateus capítulo 24, que um dos sinais do fim é como foi nos dias de Noé. Está aí na sua tela, Mateus 24, 37. Assim será quando o Filho do Homem vier, como nos dias de Noé antes do dilúvio. É uma das características, e você pode ler em Gênesis capítulo 6, nos diz que a violência encheu o mundo. Portanto, podemos ver a violência. Quando na tela, um evento pacífico, pessoas estão sendo baleadas dessa forma. É uma tragédia, mas é um lembrete de que esse é um dos sinais do fim. Certamente, a violência não aconteceu apenas contra o Donald Trump. Imagine só a família da pessoa que acabou perdendo a vida. Aquele homem deixou 2 garotinhas e ainda há uma outra pessoa em condição crítica. Certamente é muita dor. Eu gostaria de dizer algo, se não se importam. Ontem mesmo, eu estava fazendo uma trilha com os amigos, em uma área bastante remota. E eu fiquei surpreso com a notícia. O meu telefone começou a tocar e eu acabei ouvindo uma pessoa de um grupo que estava perto ali dizer que alguém tinha atirado no presidente. Aí uma pessoa disse, uau, sério? E finalmente conseguiram matá-lo? Eu não consegui manter silêncio, sabe? Eu pensei, uau, veja o quão fundo a nossa sociedade desceu. Aí eu perguntei para ele, de onde você é? E a esposa disse, Austrália, mas ele é americano. Eu disse, sou um ex-agente da FBI. Somos americanos aqui. Essas pessoas que vocês estão vendo. Ninguém aqui é a favor de tentar assassinar, seja lá quem for. Não importa o partido em questão. Nós não aprovamos isso. E eles ficaram em silêncio. Mas o que isso me mostra é que, num nível mais amplo, o que podemos fazer como cristãos para estarmos acima disso, sabe? Eu posso te dizer uma coisa, do ponto de vista do FBI, quando eu saía de casa todo dia, eu ia trabalhar com patriotas. Essas pessoas tinham as suas preferências, sabe? Todo mundo tinha sua preferência política. Um era a favor de um lado, o outro do outro. Mas essas preferências ficavam do lado de fora. A gente investigava os fatos aonde eles nos levavam. Nós éramos capazes de ficar por cima desses vieses em prol de servir o povo americano. E como cristãos, nós estamos servindo a humanidade. Jesus disse, vão ao mundo e preguem o evangelho. Jesus não tinha um viés pelos republicanos, pelos democratas, pelos libertarianos, pelos independentes, mas ele nos ordenou irmos a todos, pois todos somos pecadores. E penso que se pudermos ficar por cima dessa discussão e aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho, como vocês têm feito aqui, de maneira independente, sem medo de defender a verdade, mas sendo ousados, porém, contato, dignidade, fazer do jeito certo, nós podemos conseguir. Assim como Daniel fez. Daniel serviu em 2 governos. É verdade. Daniel serviu tanto na corte babilônica quanto na persa. Mas todos sabiam que seu principal serviço era para outro reino. Exato. Ele era fiel E ele não abriu mão de sua fé. Servindo ao Senhor, e ainda assim ele era um bom administrador. Agora, eu acho que temos algumas perguntas dos ouvintes. Esta acabou de chegar e é muito interessante. Diz assim, a tentativa de assassinato de Trump seria o cumprimento de Apocalipse 13:6, que diz que a besta receberia uma ferida mortal, mas que seria curada? A profecia diz que uma cabeça seria ferida com uma ferida mortal. Foi o que aconteceu ontem? Eu lembro de quando o Papa João Paulo II foi baleado. Ele sofreu uma tentativa de assassinato e sobreviveu. E todos citaram isso, dizendo que esse era o cumprimento de que uma das cabeças da besta recebeu uma ferida mortal. Agora, há 2 bestas em Apocalipse 13. E a teologia da Reforma Protestante é que a primeira dessas 2 bestas seria um catolicismo baseado na Europa e a segunda besta seria um protestantismo baseado nos Estados Unidos. Mas a primeira besta que recebe uma ferida mortal é a da Europa.
Portanto, não. Na Esse verdade, não é isso é um evento histórico. Isso Isso. ocorreu durante a Revolução Francesa. Sim. Na verdade, eu acho que a revista vai falar sobre isso, mas eu fiquei surpreso quando eu vi essa pergunta, porque eu pensei, uau, essa foi uma interpretação criativa do que deu nos jornais. Temos mais uma pergunta e talvez o Eric possa responder. O que dizer sobre o nacionalismo cristão e sua ascensão nos Estados Unidos hoje? Será que este é o cumprimento da profecia? E estaria isso conectado ao projeto 2025? Bem, eu vou passar a pergunta. Sim, este documento 2025 é um documento gigantesco escrito pelos conservadores. É realmente algo e tanto. Eu acho que as pessoas não sabem que nenhum dos governos, seja democrata ou republicano, é obrigado a seguir as recomendações dos think tanks, dos grupos de especialistas. O think tank republicano se chama Heritage Foundation, mas há também o think tank dos democratas, que tem mais de 2.200 funcionários, chamado de Centro para o Progresso Americano. Washington é cheio desses Sim, grupos. portanto, e todos eles têm seus ideais recomendados. E, na verdade, apenas para fins de campanha, as pessoas têm dado muita importância a uma dessas recomendações dos think tanks que geralmente são ideais. Mas agora você perguntou sobre o nacionalismo cristão, e esse é um termo que eu estava pesquisando esta semana. Ele diz que depende de qual é a sua definição, você tem duas palavras, cristão e nacionalismo. E esses são termos bastante abrangentes e podem significar algo diferente para muitas pessoas diferentes. Sim, tudo depende de como você entende isso. Vamos voltar 10, talvez 20 anos atrás. Nós estávamos acostumados com um tipo de jornalismo tradicional, mas hoje temos um jornalismo de opinião, onde as coisas são repetidas vez após vez após vez. Então, se você pega o termo nacionalismo cristão, você pode transformá-lo no que quiser. Então, se a maioria das pessoas o utiliza de um jeito, ele vai se tornar aquilo. Portanto, tudo pode ser perigoso se a mídia começa a martelar Eles um termo criam de um novas jeito definições. específico. Na verdade, isso forma a linguagem do país, porque ficam repetindo. Então, em resumo, quando as pessoas dizem nacionalismo cristão, acho que elas estão falando de grupos cristãos que querem que os Estados Unidos adotem o cristianismo como religião nacional. E isso é contra o que os nossos pais fundadores acreditavam, mas é preciso ter cuidado, pois as pessoas vão para o outro extremo e dizem devemos nos tornar um país sem religião. Roger Williams colocou isso muito bem quando ele disse que todos nos Estados Unidos deveriam seguir a moral descrita nos 10 mandamentos, especialmente na segunda tábua. Ou seja, os últimos 6 mandamentos entre o homem e seu semelhante. E que o governo deve apoiar a moral. Dali você obtém honrar a propriedade, honrar a vida, não cobiçar, honrar o casamento, a autoridade dos pais e todas essas coisas. Mas o governo não deveria estar aplicando os 4 primeiros mandamentos que falam sobre qual é o nome do seu Deus, como você o adora, quando você o adora e assim por diante. Portanto, é preciso haver uma distinção, mas não se pode descartar completamente a moralidade e dizer que qualquer esforço para manter a moralidade em nosso país é nacionalismo cristão. Eu sei que estavam falando em colocar os 10 mandamentos em algumas escolas públicas, acho que Oklahoma, e isso não deveria ser chocante. Elas estavam nas escolas públicas quando eu era criança e ninguém foi prejudicado. E costumavam fazer orações nas escolas. Na Suprema Corte, lá em cima, estão os 10 mandamentos no pináculo do edifício. E isso não é nacionalismo cristão, é negar que os Estados Unidos têm raízes cristãs. Que viemos de uma cultura judaico-cristã, os fundadores. Isso está na história. Portanto, acreditar nisso e reconhecer isso não é nacionalismo cristão. As pessoas costumam dizer, estamos bem, nós temos a Constituição. Mas a Constituição é apenas um pedaço de papel. O que dá a ela autoridade é o povo americano, o povo por trás da Constituição, que tem um senso de moralidade e decência. É isso que dá poder à Constituição. Por exemplo, uma nota de $100 é apenas um papel.
Mas o que dá valor àquele papel é a certeza de que o governo americano é capaz de pagar as suas contas. Se ele não pode mais fazê-lo, então aquela nota já não vale mais nada. É como você disse, exige um certo nível de moralidade e decência do povo para se conseguir impor a Constituição, para torná-la real. O que traz a nossa próxima pergunta. Como um cristão que acredita na Bíblia, qual é a nossa responsabilidade com relação ao governo? O quão podemos nos envolver com a política? Qual é a nossa responsabilidade com relação ao voto? A Bíblia diz algo sobre isso? Bem, esse é um livro separado, mas temos um livro em Amazing Facts que diz se um cristão deve votar e basicamente fala que, em primeiro lugar, nossa fidelidade deve ser a outro reino. Não vamos esquecer que estamos nos preparando para viver em um reino diferente. Mas enquanto estivermos nesse reino, precisamos fazer o possível para proteger a liberdade de viver e proclamar o Evangelho. E como temos um governo dirigido pelo povo, precisamos estar envolvidos até certo ponto na preservação dessa liberdade. Para todos os cristãos, enterrar a cabeça na areia e dizer eu sou um cidadão de outro reino e não me importo com o que acontece agora, na verdade isso é um distanciamento, mas você não precisa se envolver tanto. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, não precisamos adorar outro Deus por meio da política. Pelo menos essa é a minha atitude em relação a isso. Sim, claro, às vezes a política acaba se tornando religião para alguns. Certas pessoas não conseguem viver sem ela. Eles têm que comentar do último ocorrido da política. Falando nisso, há alguma diferença entre apoiar um indivíduo e questões em si que deveríamos apoiar com o voto? Sim, é claro, e fique à vontade para entrar na conversa, Eric. Quando você vota em um presidente, você não está votando em um pastor nacional. Portanto, não espere que ele seja um pastor. E você está procurando saber quais serão as políticas e se essas políticas, como eu disse, libertarão os cristãos para viverem suas convicções e permitirão que eles proclamem suas convicções. É disso que se trata. E, portanto, às vezes, você olha para a vida pessoal das pessoas e meio que tem que segurar o nariz e votar. Mas pode haver momentos em que você está convencido de que não fará diferença votar de um jeito ou de outro. Mas acho que sim, nossos pais fundadores eram, muitos deles, cristãos e acreditavam que o governo deveria ser do povo. A gente sempre ouve por Deus e pelo país. Mas qual é a primeira coisa? Por Deus. A nossa âncora é a palavra de Deus. E a Bíblia defende o quê? Liberdade. Deus baseia o seu governo na liberdade. Então nos apegamos a princípios bíblicos, mas ao mesmo tempo vivemos numa sociedade que queremos perpetuar a liberdade, pois Deus é a favor dela. Então eu acho que isso aqui é a nossa norma. Isso deve guiar o nosso voto. Mas se a gente simplesmente, como você disse, não fizer nada, não estaremos nos colocando ao lado da liberdade, que é defendida pelo governo de Deus. E a maior parte das questões que afetam o dia a dia das pessoas tem a ver mais com questões do Estado do que federal. Por exemplo, na Califórnia você tem os referendos, que realmente têm o poder de direcionar a moralidade do Estado em que vivemos. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando houve aquele referendo sobre o casamento, e na época eles votaram a favor do casamento entre homem e mulher. Mas isso acabou mudando. Então, como cristãos, nós temos o papel de tentar preservar o máximo possível essas coisas. E vamos, por exemplo, mencionar o caso do profeta Daniel. Eu tenho certeza que a política era algo muito importante na Babilônia. Ainda assim, como Daniel foi capaz de ficar 100% fiel à sua crença, sem abrir concessões? Sim. Em Daniel 6 é dito que, na medida do possível, o rei da Pérsia, Dario, colocaria Daniel acima de tudo porque ele era muito eficiente e fiel. Mas o tempo de oração de Daniel com Deus tinha prioridade até mesmo sobre o decreto do rei. E José? Sim, o mesmo com José, bem lembrado. Bem, Eric, temos você por mais 60 segundos e, se tiver alguma reflexão final sobre o pano de fundo do que aconteceu com esse evento muito infeliz e triste, uma tentativa de assassinato vindo de uma perspectiva cristã, se você pudesse dizer algo aos nossos espectadores e ouvintes, o que você diria? Eu diria para focar menos
em conspirações e muito mais na palavra de Deus. Tenha um relacionamento vivo com o Senhor. Porque isso aqui passará pelo teste do tempo. Uma coisa que me dá esperança e coragem em meio a todo esse caos é o fato da Bíblia dizer que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso é muito confortador. Vá à palavra, relacione-se com Deus, porque somente isso vai durar para sempre. E talvez sejamos chamados como Daniel e José foram. Amém. Muito obrigado, Eric. Agradecemos por ter vindo até aqui para ajudar em nossa apresentação. Vamos nos despedindo de vocês por enquanto.